aqui com o treinador do Sub-20 do CRB, Otávio Augusto. Prazer estar falando com você, professor. Primeiro de tudo, falar um pouco dessa partida contra o Sampaio, partida que foi difícil, querendo ou não. O time do CRB tomou 2 gols e buscou o revés para 3-2. Como é que foi esse primeiro teste aí pelo Brasileirão Série B Sub-20? Bom, não foi da melhor maneira que a gente imaginava, né? A gente sempre busca ter um jogo mais tranquilo possível, mas o jogo ele tem sua imprevisibilidade e a gente precisa saber lidar com ele, né? Graças a Deus a gente conseguiu realizar a virada. A gente precisa, né, corrigir o que foi falho, né? Precisa potencializar as coisas que deram certo, e é nessa pegada que a gente busca aí trabalhar essa semana para a segunda rodada. Agora, explica uma situação, Otávio. A gente sabe que cada treinador tem seu estilo, mas no Sub-20 você tem que lidar com a formação de atletas e seres humanos. Então, como é o trabalho do vestiário num intervalo como esse, para você colocar na cabeça desses atletas toda a sua reclamação e também as soluções? Porque a gente sabe, tem treinador no profissional que dá no meio e não tá nem aí porque é profissional. Mas quando você tá no Sub-20, o trato com a garotada tem que ser diferente, né? Assim, até quando a gente vai dar no meio, né, como você utilizou aí, a gente precisa trazer conteúdo para eles entenderem alguns motivos, né? E geralmente essas cobranças mais rígidas, elas vão estar ligadas a um mau comportamento, né? Quando as ações táticas, técnicas não estão acontecendo muito, a gente busca ali trazer as correções. Mas quando a gente vê que a necessidade é de uma mudança de postura, né, um comportamento muito melhor, aí por vezes a gente realiza algumas cobranças rígidas, mas no dia a dia, né, e na maioria das vezes eu busco não me utilizar disso porque é algo que se torna cansativo, sabe? Ninguém gosta de estar sendo cobrado de uma maneira mais ríspida. Nesse jogo em particular, até não precisei disso, porque percebi que naquele momento a gente precisava muito mais de uma calma e tranquilidade, porque a gente via condições de realizar a mudança de resultado ao nosso favor. Então busquei, né, pontuar o que de fato faltou, né, mas trazer muito mais as correções e as necessidades e principalmente a capacidade da gente perceber que o jogo pedia que a gente trabalhasse, né, a nossa construção muito mais pelas laterais do que pelo corredor central, que foi algo que a gente acabou pecando muito no primeiro tempo. Verdade. Né? Algumas chances que a gente criou no primeiro tempo foram pelos corredores laterais, era nítido, né, pela equipe do Sampaio estar bem fechada, e a gente ficou forçando muito o jogo por dentro. Então no segundo tempo, tanto as mudanças de peça, a própria mudança do esquema, né, e ainda mais o reforço tático, né, da gente jogar por fora, e graças a Deus eles compreenderam bem. Já teve momentos em outros jogos que a gente realizou essa cobrança um pouco mais ríspida, mas a gente busca aqui no nosso dia a dia criar um ambiente seguro e de confiança para que os atletas entendam que quando isso acontecer não é nada pessoal, né, é algo muito voltado apenas para a questão profissional, e geralmente vai acontecer quando um problema for muito mais um problema postural e comportamental do que de fato a gente não está realizando uma questão tática ou não está executando bem questões técnicas. E como é trabalhar com esse grupo, Otávio? A gente deu para ver em outras partidas do Sub-20 e nessa semana também, um grupo muito talentoso. Dudu, Vera pelas laterais, o Maicon, os dois centravantes, o Christian e o Fabrício. Inclusive você tem um privilégio de ter dois centravantes muito bons. Como é trabalhar com essa garotada aqui do CRB? Cara, eu sou muito feliz desde a minha chegada aqui no CRB em agosto de 2023, de a gente ter tido sempre gerações talentosas, né? A gente teve a geração 2004 que participou daquela grande campanha na Copinha, né? Junto com os 2005, alguns já 2006 tendo a oportunidade. A gente vem agora para essa mudança de geração, né? A gente conseguindo trazer alguns atletas nascidos em 2005, que era uma geração que a gente tinha pouco atleta aqui para encorpar, né, junto com essa geração talentosa também de 2006, que vem no clube desde o Sub-17, né, alguns até desde o Sub-15. Então, assim, eu tenho muito prazer em poder ter esse tempo de trabalho, poder estar acompanhando esse desenvolvimento deles e poder estar contribuindo, né, com esse processo de formação, com esse desenvolvimento. E por vezes nem tanto a gente vai conseguir daqui a pouco trazer para o atleta algo de novo, de diferente do campo. Às vezes é muito mais um conselho comportamental, de vida, para que ele alie aquela característica que ele já tem, né, qualificada, com muito mais uma atenção no seu trabalho, no seu cuidado com o seu corpo,
né, com sua atitude dentro de campo, que vai manifestar para toda uma torcida ver, né, o quanto ele consegue representar um clube, uma camisa e fazer o torcedor se sentir representado nele ali dentro de campo. E isso tudo, né, calejado com o nosso trabalho diário técnico-tático, aí a gente vai conseguindo fazer uma formação mais completa possível, né, para que ele possa seguir o seu caminho bem. E como é que é ver essa garotada que agora está no profissional e jogando? O Caliel, por exemplo, jogando, sendo importante, a torcida meio que pegando ele como um mascote, Davison, Baranha, que estão integrados aí ao elenco, o Wallace também. Como é que é ver esse garoto que você pegou na base, deu essas dicas, fez todo esse trabalho com ele agora está correspondendo dentro de campo? Aí nessa última partida contra o Fortaleza, teve Caliel, teve Darlison, que apesar da expulsão eu achei que jogou muito bem. Cara, a gente acaba, além de já torcer normalmente, né, pela equipe natural, a gente acaba torcendo mais ainda. Quando eles entram em jogo, a gente fica sempre torcendo para que eles acertem as ações dele. Eu lembro até hoje daquele pênalti que o Caliel cobrou na Copa do Nordeste. Quando ele foi para a bola, a gente fiquei torcendo ali, grudado na TV, nervoso, sabe, com a cobrança. Porque a gente acompanha muito, sabe, essa dedicação deles diariamente aqui na base, toda a dificuldade que eles passam, toda a história de vida deles. E eu torço muito para que a caminhada, né, seguinte deles, quando trabalham comigo, seja sempre de muita vitória, de muita felicidade. Então esse é o nosso maior prêmio, o nosso maior título, não é demagogia. Um profissional que trabalha na base não pensa assim, não sente isso, ele não deve estar na base. Sim. Sabe? Porque você precisa se sentir parte importante de querer contribuir, ou pelo menos de não atrapalhar o processo daquele atleta, para que ele siga o seu caminho da melhor maneira possível. Então, assim, viram torcidas pessoas minhas, não só atletas daqui, mas atletas que eu trabalhei e daqui a pouco vão jogar em outro lugar, vão jogar em outra equipe. A gente sempre está acompanhando, torcendo, porque a gente se sente fazendo parte, não como para se gabar, dizer assim, eu trabalhei com aquele atleta, sim. Eu fiz aquele atleta, não, porque um atleta de base ele passa por muitas mãos, sabe? São vários membros de comissão técnica, de staff, daqui a pouco o atleta passa por alguns clubes, né, no seu processo de base, mas é muito mais de você ter uma parcela ali de convivência, né, de criação de uma relação pessoal e você continuar torcendo na sua trajetória, e esse, sem dúvida, é sempre o nosso maior título. E falar um pouquinho também, Otávio, dessa estrutura que o CRB dispõe aqui no CT, porque a gente compara até com outras bases aqui do próprio estado de Alagoas, e vindo essas equipes aqui para Alagoas, a gente vê a diferença. O CRB hoje tem nutricionista só para base, tem academia da base, tem preparador físico, tem o seu staff, e a gente nota que outras bases aqui não oferecem essa estrutura. O quão importante, não só para o seu trabalho, mas para tudo isso que você trouxe para a gente, de maturação do jogador, desenvolvimento do atleta, essa estrutura que o CRB dispõe aqui no CT? Cara, sem dúvidas, toda a minha formação profissional, atuação profissional antes de vir para o CRB foi em Pernambuco, né, nos 3 grandes clubes de Recife, e ao chegar aqui no CRB, né, quando teve a oportunidade de vir, me agradei muito, não só da estrutura de trabalho, mas principalmente do projeto que toda a direção, né, pensa para a base do CRB, e toda a perspectiva que sempre se busca estar dando de melhorias, né, de avanço. E eu sempre digo que o tanto que você consegue investir de condição de trabalho é o tanto que você consegue aumentar o teto do seu nível de atleta que está sendo formado. Sim, verdade. Então, se você entrega A de investimento, você vai ter um teto A de nível de formação de atleta. Se você quiser aumentar esse nível de qualidade, você vai ter que aumentar, né, e melhorar sempre a sua condição de trabalho. Sim. E o clube, ele não se acomoda, sabe? Ele está sempre buscando um avanço a mais, né? Seja numa temporada para outra, seja daqui a pouco de um semestre para outro, para que a gente consiga estar sempre elevando esse nível de formação da gente. Então, assim, campo de qualidade como a gente tem, um staff muito bem composto, né? Não só da comissão técnica de campo em si, mas, como você falou, todo esse staff complementar, que é tão importante quanto, né? Essa multidisciplinaridade que a gente consegue intervir e atuar junto ao atleta de várias vertentes, né? Nutrição, psicologia, né? Odontologia, né? Então, quanto mais gama de ação que a gente consegue empregar dentro da formação do atleta, maior vai ser o teto, né, de nível de formação, assim como também maior vai ser, que cada vez mais está sendo mais forte na base, a captação de atletas. A gente vai conseguir atrair, né, atletas de melhores níveis. Então, daqui a pouco, um atleta que
daqui a pouco não está sendo tão aproveitado em um clube, né, ele vai se agradar em vir para o CRB, né, porque está com um calendário cheio, com competição nacional, tem uma estrutura de trabalho boa, tem um alojamento interessante, tem uma capacidade de alimentação muito boa, né, então isso tudo também ajuda não só na formação, mas também atrair atletas no seu processo de captação, que também é um processo e um braço importante do trabalho de base. Agora falando um pouquinho sobre o Otávio, eu soube que você tem aí uma perspectiva de tirar sua licença da CBF profissional, para comandar profissionalmente alguns clubes. É o seu objetivo após terminar esse projeto da base do CRB, é pegar um time profissional, é começar a se inserir no mercado para ser um treinador também de grandes clubes? Cara, meu processo de capacitação profissional, né, é um processo natural. Eu tenho a licença B da CBF, o próximo passo é a licença A, que é a licença que permite você atuar a nível profissional. A gente tem um calendário muito cheio, então daqui a pouco a gente não consegue ter tempo de fazer, mas esse ano provavelmente vai ser possível acontecer isso, né? Já consegui uma brechinha no calendário ali. Mas, assim, eu não tenho definido, né, a partir de tal ano eu quero trabalhar a nível profissional. Eu sou um cara que gosto muito de construir de uma forma sólida minha carreira para que cada passo que eu dê à frente, né, um passo avançado, eu consiga fazer isso de maneira sólida para que eu não precise dar nenhum passo para trás. Então foi assim quando eu estava no Sub-15 e fui para um 17, foi assim quando eu estava no 17 e fui para o 20 e quero que seja assim quando eu estava no 20 e fui para o profissional. Né? Já trabalhei a nível profissional, né, em funções auxiliares, né, e tive a oportunidade de ser treinador interino a nível profissional no Náutico de Recife, fazendo 2 rodagens de um Brasileirão Série C. Então já tive um pouco também da experimentação do nível profissional, então eu tenho certeza que o que for acontecer será acontecer de uma maneira sólida, paulatina, sem atropelo, então é isso que eu sempre busco, né? E busco trabalhar, busco fazer o meu bem feito, né? Entregar o melhor trabalho possível onde eu tô, né? E tô muito feliz aqui no Sub-20 do CRB por tudo que a gente já viveu desde que eu cheguei, e principalmente esse ano é um ano muito importante, com muita competição importante. E veio batendo muito nessa tecla para os atletas, que é um ano de mudança de chave de vida para todo mundo que estiver participando disso, porque se a gente faz coisas grandes, como um acesso na Série B, como chegar muito bem na Copa do Nordeste Sub-20, uma Copa do Brasil Sub-20, uma copinha novamente, a gente chama atenção pelo nosso trabalho e nosso trabalho é reconhecido naturalmente. Otávio, brigadão. Eu que agradeço. Boa sorte aí nesse seu trabalho aqui no Sub-20 CRB, boa sorte nessa Copa do Nordeste, que o CRB conseguiu chegar na final.